Fala, meu povo! Mais uma vez aqui para falarmos da república chamada Brazuela. Exatamente. Hoje nós estamos vivendo na famosa Brazuela e ninguém faz nada para se opor a isso. E não bastando essa manhã, da data de 18/7/2025, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro é alvo da Polícia Federal, no qual também o ministro do Supremo Alexandre de Moraes impõe ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro o uso da tornozeleira eletrônica. Pois é, meus amigos, enquanto uns estão nas ruas traficando, estuprando, cometendo inúmeros delitos, aquele que é o melhor do Brasil hoje é rechaçado como golpista, terrorista e até mesmo um anti-Brasil, se assim nós podemos dizer. E aí, de antemão, já quero te pedir para que você curta, comente e compartilhe esse vídeo, vai estar nos fortalecendo. Estaremos aqui compartilhando notícias nacionais e regionais. Estamos aqui para falar a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. Então, muito obrigado por você que tem acompanhado e nos dado essa força. Mas vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre essa situação, e eu peguei aqui a matéria do Gazeta do Povo, certo? Aqui em cima já diz, sexta-feira, 18 de julho de 2025, tudo bem? E aqui diz, Bolsonaro é alvo de operação da PF em Brasília. Moraes determina uso de tornozeleira eletrônica. E aí eu quero que vocês estejam bastante antenados para essa data aqui, 18/7 às 8h24. E estamos gravando esse vídeo exatamente às 11h50 da manhã, dia 18/7, como aqui diz, atualizado às 11h32. Então, sim, meus amigos, isso é verdade. A PF, mais uma vez, foi a mando do STF na casa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, aprendeu algumas coisas lá, e não bastando isso, o Moraes ele determina que Bolsonaro comece a usar tornozeleira eletrônica. A partir de agora ele tem horário para sair de casa e estar em casa, voltar para casa. Então vamos entender um pouco mais dessa notícia aí para vocês. E aqui diz, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira em sua residência e na sede do PL em Brasília. Os mandados foram emitidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que determinou também a imposição de medidas cautelares. A operação contra Bolsonaro foi motivada, segundo Moraes, por conta da atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para articular sanções contra autoridades brasileiras. E aqui eu quero que você preste bastante atenção. O que o STF, né, obviamente, como aqui diz, segundo Moraes, ele afirma, né, conforme a Gazeta do Povo publica aqui, que todas essas medidas foram tomadas mediante a isso aqui, de que o deputado federal hoje licenciado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, foi ao Brasil, hoje está refugiado no Brasil, porque todo mundo sabe, caso ele volte, né, caso ele queira voltar para o Brasil, infelizmente ele vai ser preso por apenas denunciar verdades que têm acontecido no Brasil. Quando em outrora nós vimos deputados esquerdistas indo para Portugal, indo mesmo, até mesmo para os Estados Unidos, lutar contra o Bolsonaro. E Bolsonaro nada fez em seus 4 anos de mandato contra esses esquerdistas. Mas hoje nós vemos que a oposição deve se calar. No Brasil hoje, em um governo autoritário como esse do Lula, ele deixa claro de que a oposição não tem voz ou não deve ter voz. Então, por causa disso, do Eduardo Bolsonaro, como aqui afirma, e como todo mundo, todo cidadão que está um pouco por dentro de toda a situação política do Brasil, sabe que foi exatamente por isso. Porque já foi mostrado inúmeras e inúmeras vezes que não existe tentativa de golpe nenhum, que não existe fraude nenhuma, enfim.
E aqui ele completa, né? A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira 2 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, em cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, disse a PF. E aqui afirma, né? Entre as medidas cautelares impostas por Moraes estão o uso de tornozeleira eletrônica. É um absurdo isso. E aí agora ele completa: recolhimento noturno das 7 horas da noite até as 7 horas da manhã. Antes de a gente passar para outro tópico, né? Hoje, o Supremo sabe que Bolsonaro ele viaja. Hoje o Supremo sabe que Bolsonaro ele é ativo em seu movimento político com os seus eleitores. Isso aqui nada mais é que um impedimento da função de fazer política no Brasil. Infelizmente, essa é a realidade que nós estamos passando hoje como brasileiros, onde a oposição, de forma clara, de forma muito direta, é calada e impedida de fazer política da forma correta, impedida de fazer política da forma justa, de forma ordeira. Isso aqui, esse recolhimento noturno, já diz tudo. Não sendo suficiente, ele completa proibindo o uso das redes sociais. Meus amigos, hoje Bolsonaro ele é um ícone. Você querendo ou não, você querendo ou não. Hoje Bolsonaro ele é um ícone da direita brasileira. Foi o cara que foi lá, peitou o sistema, deu uma esperança ao povo brasileiro de uma renovação política. E tudo isso foi feito em cima das redes sociais. Em 2018, Bolsonaro ele se elege exatamente por causa das redes sociais. Estamos às vésperas das eleições de 2026. E aí, realmente, eu te pergunto, será que essa medida foi política? Será que essa medida ela foi extremamente estratégica para a eleição do ano que vem? Infelizmente, a realidade é que sim. Hoje, tentou de toda forma calar Bolsonaro. Seja falando de cartão de vacina, seja falando de uma suposta tentativa de golpe que nunca provaram, ou até mesmo a minuta de golpe, e inúmeras outras situações. Mesmo, claro, deixando claro aqui que existem sim candidatos bons de direita, como o Romeu Zema, do Partido Novo, ao qual eu faço parte, do Partido Novo. Existe o Tarcísio. Existem pessoas boas. Só que a realidade é que nenhum deles consegue fazer um movimento político que hoje a direita possa abraçar como o Bolsonaro consegue fazer. Ponto. Você querendo ou não, essa é a realidade. E aí impedirem o Bolsonaro de usar as redes sociais nada mais é que calarem mais de milhões de pessoas. Calarem um crescimento do movimento político de direita do Brasil. Isso que eles querem, é calar os brasileiros. E aqui, continuando, de contato, ele está impedido também de entrar em contato com embaixadores e diplomatas estrangeiros, aliados investigados, e de se aproximar de embaixadas. E aqui eu quero trazer três pontos, né? Primeiro, esse uso de tornozeleira, certo? Eletrônica. Já tem o outro ponto que é o recolhimento do passaporte dele, que ele está sem o passaporte. E o terceiro ponto é exatamente isso aqui, de se aproximar de embaixadas. Poderíamos discorrer sobre, no caso dele ser impedido de ter contato com embaixadores e diplomatas estrangeiros, mas só esses 3 pontos é o suficiente para mostrar que o sistema, meus amigos, o sistema ele está desesperado. O sistema ele está desesperado porque sabe que se 2026 a direita ela volta ao poder, toda uma construção de uma república socialista, comunista, de uma ditadura, ela vai por água abaixo. E eu falo
do Bolsonaro, porque hoje, como eu já disse, ele é um ícone da direita brasileira. Mais uma vez, você querendo ou não. Mas eu até também falo de outros de direita, como talvez até mesmo o Romeu Zema, do Partido Novo, o Tarcísio, do Partido Republicanos. Eles têm medo disso. Só que, infelizmente, nem o Zema e nem o Tarcísio têm a expressão que o Bolsonaro tem nas redes sociais e, principalmente, que é o mais importante, nas ruas. Não tem. Então, hoje, o STF ele aplica essas medidas, deixando claro, ele dá um recado claro, de que não quer que a direita brasileira volte ao poder. E aí fica a pergunta: por medo? Pelo quê? Qual a motivação? Sendo que o nosso judiciário, o Supremo Tribunal, deveria proteger a Constituição Federal e trazer uma clareza na nossa política no âmbito judiciário, né, no âmbito judicial. E aqui ele fala, né, que a Polícia Federal citou ainda que os mandados fazem parte de uma ação aberta no STF no dia 11 de julho. O processo ocorre como sempre, botam em sigilo, e aí diz que Moraes tornou pública, no meio da manhã, a decisão que autorizou a operação. E aí aqui diz que as primeiras informações da operação ainda cedo foram confirmadas à Gazeta e tal, pelo líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante. E o próprio Bolsonaro ele confirma, né, um pouco depois, as medidas cautelares impostas a ele e a apreensão pela Polícia Federal de $14.000 e R$ 7.000 em espécie. E aí eu pergunto, meus amigos, quem não pode hoje ter dinheiro em espécie em casa? A investigação que vai ser feita é para ver se é corrupção, porque já tentaram de tudo. Inclusive, se Bolsonaro tivesse algum resquício de corrupção ele, já tinham sido pego. E se ele tiver, que seja pego. Porque é como diz, né, que o mesmo pau que bate em Francisco tem que bater também em Chico. A realidade tem que ser para todo mundo. Só que até hoje não provaram isso. Não provaram que Bolsonaro ele tem nas costas corrupção, lavagem de dinheiro, seja o que for. Então aqui está dizendo que recolheram $14.000 em espécie e R$ 7.000 também em espécie da sua casa. E aí traz como se ele tivesse, sabe, se preparando para fugir. Sendo que, meus amigos, quem vai fugir em sã consciência com apenas $14.000 para os Estados Unidos? E nós sabemos que só o valor que ele enviou para o Eduardo Bolsonaro, porque é filho, e aqui eu quero que você realmente preste bastante atenção. Eduardo Bolsonaro é filho do Bolsonaro. Ele não é um deputado do Bolsonaro. Ele é filho. Humanidade. Estamos falando de uma humanidade que está sendo ferida. De um relacionamento entre pai e filho. Qual mundo não acontece de um pai mandar um dinheiro pro filho? Que absurdo é esse? Que absurdo é esse que o Brasil está caminhando? Então, hoje tomam essas atitudes totalmente arbitrárias contra o Bolsonaro, certo? E não deixam claro nada as atitudes que vão ser tomadas. Tanto é que aqui foram pegos de surpresas, né? A própria defesa do ex-presidente Bolsonaro, ele fala isso. Mas, e aqui ele completa, né, que foi a suposta articulação de Eduardo de Bolsonaro com autoridades dos Estados Unidos para aplicar sanções no Brasil. Entre elas, as que levaram à decisão de Donald Trump impor um tarifaço de 50%. Aí quer dizer que o que Lula e a Janja falou em todo esse tempo não valeu. Então quer dizer que as reuniões que Lula tem com os ditadores não valeu de nada. A culpa é do Eduardo Bolsonaro, que vai para os Estados Unidos porque ele está vendo que todos os opositores hoje desse governo autoritário do Lula está sendo indiciado ou sendo preso. E eu não tiro a razão. Eu não tiro a razão.
ele quer ver sua família bem, os seus filhos bem. E se tem essa oportunidade, muito bom, assim como Alan dos Santos, assim como Lacombe foi, assim como o próprio Monark foi, por mais que eu não concorde com ele, com muitas coisas que o Monark fala. Mas estamos, ou pelo menos devíamos estar em uma democracia, onde a liberdade de expressão ela é real, e aqui infelizmente não está sendo. E aí tratam a situação dessa como se a culpa fosse do Eduardo Bolsonaro, quando na verdade a culpa é das atitudes do Lula, das falas da Janja. Quando lembra que o Elon Musk, ele ainda estava no governo do Trump, e aí a Lula manda ele ir para aquele canto. O Lula se reunindo com ditadores, foi lá para a Rússia, apoia o Hamas. Então, nada disso do que o Lula fala, faz, e Janja fala e faz, vale. A culpa é do Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, sim, e denunciou as arbitrariedades que estão acontecendo no Brasil. Então, essa é a narrativa que a esquerda, ou, melhor dizendo, o judiciário brasileiro, está aplicando contra a direita brasileira. E aí, meus amigos, você tem que respirar fundo, porque realmente é complicado. Mas, então aqui a publicação, a notícia ela finaliza. Quero finalizar esse vídeo trazendo você para uma reflexão, como todo vídeo eu estou fazendo. O que é que está acontecendo com o STF? Eu sei que essa pergunta está sendo feita há um bom tempo, mas eu acho que todo minuto a gente sim se deve perguntar em qual momento perdemos a mão no Brasil? Em qual momento nós fomos omissos e não nos posicionamos por medo de sermos rechaçados de nazistas, como muitas vezes fomos rechaçados nós da direita? A verdade é que hoje no Brasil, ou melhor dizendo, Brazuela, estamos vivendo uma pré-ditadura, onde a oposição é calada e o governo, esse governo autoritário que tanto se diz do amor, esse governo que sim tem um gabinete do ódio, que paga influenciadores, impulsiona publicações para sim criar uma narrativa de ódio contra a oposição, contra a direita brasileira, que luta todos os dias para melhorar a vida do cidadão brasileiro de bem. Então, o que eu só tenho a dizer é que Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe Alagoas.